Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que hoje vai falar sobre saúde ocular. Sobre esse assunto eu converso com o oftalmologista Dr. Gustavo Grotoni. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Roberto, pelo convite. Vamos tentar esclarecer as perguntas aí do público. Falar então sobre saúde ocular, a gente está chegando na primavera, com ela mudança de clima, também se fala muito na questão de alergia. E quais são as principais reações alérgicas que afetam os olhos? Então, a primavera ela tem a característica de você ter a polinização, né? Então, pessoas que têm geralmente alergia de pele, rinite, essas coisas, acabam tendo também algum tipo de alergia ocular mais frequente na primavera, tem essa sazonalidade, tá? Geralmente são crianças, tá? Então, as crianças acabam sendo as mais afetadas por esse tipo de alergia relacionada à primavera. Então, crianças que já têm rinite, às vezes bronquite, asma, também às vezes cursam com alergias oculares, tá? Bom, o que tem para fazer nessa época do ano, na verdade, assim, as casas realmente você tem que fazer uma higienização, se possível, diária, né? Porque, principalmente se você tiver carpete em casa, essas coisas, porque costuma Tapete, juntar... carpete, cortina, bichinho de pelúcia, né, doutor? Assim, fora o ácaro, né, você costuma ter também mais poeira, você tem mais partícula em suspensão. Então, acaba que isso também estimula mais qualquer processo alérgico, né? Uma outra coisa também que acontece muito na época da primavera é que as pessoas saem mais para a rua, né? Lógico, o clima está esquentando, né? E acabam também tendo mais contato com uma série de outros alérgenos que eles não estariam acostumados. Vai mais para parque, vai mais para lugar que tem mais poeira, né? E a poeira é uma das coisas que acaba influindo muito para desenvolvimento de alergia nos olhos. Como qualquer outra alergia, né, a primeira coisa é tentar evitar ao máximo os fatores alérgicos. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não é como os Estados Unidos e outros países que o pólen no ar tem até indicadores. Quando você, na primavera, está num país geralmente fora do Brasil, e que isso é mais forte, você, junto com a previsão do tempo, você tem a previsão do pólen. E, inclusive, os carros, eles têm filtros contra pólen. É muito comum um carro importado ter filtro contra pólen, porque isso é uma coisa que fora do Brasil é avassalador, né? E assim, a conduta, a primeira coisa, principalmente numa criança, é tentar orientar o pai a fazer com que a criança não fique coçando os olhos, porque a coceira nos olhos é como se fosse um estímulo para esse ciclo vicioso nunca acabar. Quanto mais coçar, mais vai dar alergia e pior vai ficando o quadro. A conjuntivite também, ela pode ser alérgica? Pode. Então, geralmente o quadro de alergia na pele, em volta dos olhos, cursa com uma conjuntivite também. Então, até é mais comum ter a conjuntivite alérgica do que qualquer outro quadro no olho, tá? Só que assim, a conjuntivite alérgica, ela tem vários tipos de conjuntivite alérgica. Tem essas que são relacionadas a pólen, a eventos sazonais, e tem crianças que são alérgicas durante o ano inteiro. É um outro tipo de alergia, tá? Que também é uma conjuntivite, não tem nada a ver com a conjuntivite viral, que acontece geralmente mais no verão e mais no inverno. Geralmente está associado à aglomeração. Esses dois tipos de conjuntivite são contagiosos? Não, então, a conjuntivite alérgica não é contagiosa, tá? A conjuntivite viral, ela e é a mais frequente e geralmente é por contato. Então é aquela história, a conjuntivite viral, a pessoa estendeu a mão para alguém que estava com conjuntivite, já era, né? Então por isso que em épocas que você escuta que tem surto de conjuntivite, o melhor amigo é o álcool gel, porque assim, qualquer coisa, numa dúvida, passa ali o álcool gel que está eliminado o problema. Maquiagem, doutor, como evitar alergias? Então, a maquiagem, muitas maquiagens acabam tendo, por exemplo, componentes ferrosos, né? Tem aqueles componentes metálicos, e esse tipo de componente é mais comum de dar alergia. Tem alguns tipos de pigmento que também dão alergia, né? Então, assim, a pessoa que já tem um componente alérgico, ela sabe que qualquer coisa deixa o olho mais irritado, ou às vezes até o olho mais inchado, ela deveria pelo menos evitar de ficar passando rímel, tá? Porque o rímel é uma das coisas também que dá bastante alergia. E, se possível, evitar de passar lápis. As mulheres, né? Às vezes, lógico, para ficar
mais bonitas no dia a dia, é óbvio que elas fazem uma produção. Mas para quem tem alergia, o ideal é assim, nada muito perto do olho, porque qualquer coisa que cair no olho vai dar alergia. Tem uma série de colírios antialérgicos. Essas lágrimas artificiais resolvem, não? A alergia não. Quando a pessoa realmente tem um processo alérgico, inclusive as lágrimas artificiais, elas podem piorar o quadro, né? Porque a lágrima artificial, via de regra, ela tem uma substância que a gente chama de conservante, tá? E esse conservante, por si só, ele causa um processo alérgico também. Então, assim, as lágrimas artificiais, elas podem até agir como adjuvantes, elas podem ajudar numa recuperação de quem está com alergia, mas existem colírios específicos para quem está com alergia naquele momento ser tratado. E também, muitas vezes, dependendo do quadro alérgico, exige até o uso de alguma medicação por via oral. Então, só o colírio lubrificante não costuma resolver quadro alérgico de verdade, né? Agora, doutor, usar um colírio sem uma receita médica pode trazer algum problema mais grave? Então pode porque tem muito colírio que é vendido no balcão da farmácia. Hoje mudou um pouco porque a legislação, apesar de ser antiga, ela não existia uma fiscalização, talvez, nas farmácias que impedissem o uso de alguns tipos de medicamento, tá? Mas hoje alguns medicamentos só são comprados com receita mesmo, por exemplo, antibióticos, tá? Mas assim, outras medicações que você não precisa de receita para comprar, como por exemplo, os lubrificantes, esses lágrimas artificiais, que alguns podem causar um processo alérgico maior, ou existem alguns colírios que são à base de cortisona, de corticoide. Isso pode causar uma série de problemas, como por exemplo, a cortisona ela pode aumentar a pressão do olho, dar um glaucoma, tá? 1/3 da população é sensível à cortisona no olho e quando usa aumenta a pressão. Então se a pessoa usa aquela cortisona para qualquer coisa, ficou o olho meio vermelho, Pinga. colírio de cortisona, e ela nem sabe que tem cortisona. Aquilo vai dando um glaucoma ao longo do tempo. E uma hora Agora, pode para cegar. saber o glaucoma, é a pressão intraocular. Isso, a pressão intraocular é um dos principais indicativos, só que ela só vai saber quando for no médico. Por quê? Porque o glaucoma, ele é uma doença que a gente diz que é uma doença silenciosa, como o diabetes. Ou seja, são muitos anos que você não sente nada até o dia que você começa a perder visão. Como no diabético, são muitos anos que você não sente nada, até que de repente você começa a ter alguma doença, algum sintoma associado ao diabetes, que aí você faz o exame e está o açúcar lá, glicemia 300. Só para esclarecer para as pessoas, doutor, não quer dizer que a pessoa que tem essa pressão aumentada, essa pressão intraocular, quer dizer que ela tem a pressão alta também, né? Ou uma coisa não está ligada à outra? A pressão do olho ela é dissociada da pressão arterial, tá? Um outro paciente pode ter as duas coisas, mas pressão do olho é pressão do olho. É um sortudo mesmo, né? Para ter as duas coisas, aí realmente precisa consertar as coisas. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre saúde ocular. A gente volta já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é saúde ocular e eu converso com o Dr. Gustavo Grottoni. Doutor, a gente falou sobre a questão das alergias. Gostaria de falar um pouquinho agora sobre a questão das lentes de contato. Sim. E muitas pessoas optam pelo uso das lentes de contato, mas não tem aquele cuidado, né? A gente sabe que para usar lente de contato precisa ter uma série de cuidados, senão o negócio pode dar bem errado. Sim. O que a gente pode falar sobre os cuidados para quem usa lente de contato? Então, principalmente para as lentes de contato gelatinosas, que é o que a maioria das pessoas acabam usando, precisa de um processo de desinfecção diário e bem rigoroso, assim. Não dá para ser mais ou menos. Existe uma série de produtos hoje, né, que são facilmente encontrados nas farmácias, que são específicos para a limpeza dessas lentes, né? Outro cuidado que tem que se tomar é com os estojinhos que guarda a lente de contato. Eu tive paciente que veio com algum problema ocular, veio com alguma úlcera, porque o mais comum de acontecer de complicação de quem usa lente de contato é ter infecções bacterianas na córnea, ou seja, você tem uma ferida que infecta na córnea, porque quem usa lente de contato geralmente tem uma propensão maior a ter pequenas feridas, tá? Pelo próprio contato ali da lente, tá? Ainda mais se a pessoa faz overuse, que é a pessoa dormir com a lente, passar o final de semana do feriado inteiro com a lente. Quando eu dava bastante plantão ainda na Santa Casa, era muito comum assim, esses feriadões de quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo à noite,
chegava uma penca de paciente com o olho todo machucado porque usou o feriado inteiro a mesma lente, não tirou, dormiu, foi para o churrasco, Não enfim. lavou. Não lavou e chegava... Foi para a piscina, foi para a Foi para a praia. piscina, então. E chegava com o olho bastante acometido, né? Inclusive, existe uma infecção muito grave, que é por uma ameba que chama A cantameba, cantameba. que é muito frequente quem usa lente de contato, principalmente se a pessoa frequenta a piscina, tá? Porque é um micro-organismo que sobrevive ao cloro. Então, a maioria das piscinas, mesmo com tratamento, se a piscina tem uma infecção disso, a ameba fica lá. São poucos produtos de limpeza de piscina que combatem isso. E essa doença é grave, né, doutora? Ela pode... Ela é gravíssima. Muitas vezes a pessoa, se não perde a visão, pode ficar com uma sequela muito grave. É difícil diagnosticar, porque no começo, inclusive aparece muitas vezes um quadro de herpes, que também dá no olho, tá? E também pode dar em Se quem tem lente confunde de muito, contato, na verdade, essas duas doenças, né? Existe uma dificuldade em fazer o diagnóstico. E não raro é preciso fazer um transplante de córnea, às vezes às pressas, para salvar o olho, para o olho não perfurar e não ter um quadro pior ainda. Então, assim, lente de contato, a pessoa precisa ser o mínimo regrada, né? Então, eu vejo, assim, muita adolescente querendo usar lente de contato, tudo bem. E troca, achando que é um acessório, né? É. Ah, você me empresta a sua lente azul? Então, Deixa eu pois ver como é que funciona. Vai trocar como é que fica no bactéria. meu olho? Vai trocar bactéria, né? E, assim, eu já tive um paciente que me levou estojinho preto, assim, de sujeira, de não ter cuidado nenhum. Eu falei, você tem certeza que você usa esse estojo aqui? É aqui que você deixa a lente? Ah, doutor. Mas você usa todo dia? Ah, uso de vez em quando. Quando eu lembro, eu limpo a lente. Eu falo, olha, você é o cara mais sortudo do mundo e não teve uma infecção, ou logo, logo você vai ter um problema mais sério. Então, nas lentes gelatinosas, isso acontece com mais frequência. Existem as lentes rígidas. As lentes rígidas são para casos mais específicos, mas geralmente é mais fácil a limpeza. A limpeza de uma lente rígida ela não exige tanto produto. E a lente rígida, às vezes com um simples sabão, ela já consegue uma boa limpeza, né? É importante respeitar também o prazo de validade, né? Sim. Um dos problemas maiores que eu vejo é o seguinte, a grande maioria dos pacientes, isso não é crítica aos pacientes, infelizmente faz parte da conscientização mesmo das pessoas, né? Elas nunca passaram por um oftalmologista, muitas vezes, que indicou o uso de lente de contato, ou seja, é uma pessoa que eventualmente usa óculos e inventou que queria usar lente de contato. E ela vai na ótica e compra a lente de contato na ótica, uma lente descartável. Só que assim, com certeza a avaliação que está sendo feita numa ótica não é tão criteriosa quanto a que o médico oftalmologista que mexe com lente de contato faria. Eu brinco, quando os pacientes vêm com esse tipo de uso de lente de contato e vêm com problema, eu explico, olha, lente de contato que você vai comprar às vezes numa ótica é como você ir numa loja e comprar uma camisa PMG. Então assim, de repente você precisa de uma camisa P e te dão uma camisa G. Vai ficar bamba a lente de contato, vai machucar. E a mesma coisa o contrário, você precisa de uma camisa G e te dão uma camisa P. Vai ficar apertada, então isso também faz mal para o olho. Só que uma lente de contato bem adaptada, ela é como uma camisa de alfaiataria. Então assim, você vai ter um número de colarinho, você vai ter um tamanho da camisa e esses parâmetros vão fazer com que aquela lente fique adequada para o seu olho. Confortável, né? Você não fica sentindo a presença dela. Não vai machucar. A grande maioria das pessoas que vem para mim e falam, eu tentei usar lente de contato e nunca consegui, é porque também nunca fizeram uma avaliação e uma adequação disso daí. Foi uma coisa que foi muito, assim, improvisada. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre mosca volante. Nós voltamos já já. O Holiday está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde ocular e eu converso com o oftalmologista Dr. Gustavo Grotoni. Doutor, eu gostaria de abrir esse bloco falando sobre a mosca volante. O que é? As temíveis moscas volantes. Então, a mosca volante, na verdade, o que acontece? A gente tem uma gelatina dentro do olho que chama vítreo. Essa gelatina, ela fica grudada no fundo do olho, tá? Com a idade, com o passar do tempo, às vezes assim, até pela atividade física, alguma coisa assim, essa gelatina ela começa a desgrudar do fundo do olho. Só que ela nunca desgruda de uma maneira abrupta de uma vez, ela vai desgrudando aos pouquinhos. E à medida que ela vai desgrudando, pequenos fragmentos dela começam a boiar dentro desse vítreo,
que é o que está preenchendo toda a parte interna do olho. Então, assim, a princípio, não há o que temer, né? Porque esses fragmentos do vítreo boiando não vão fazer mal nenhum. Só vão incomodar, no começo assusta. O que a pessoa sente? Então, ela começa, às vezes, existem vários sintomas. Às vezes ela vê pequenas bolinhas mais escuras que ficam, ela vê uma sombra e essa sombra vai se mexendo conforme ela move os olhos. Existem algumas pessoas que referem que vem tipo um véu, tá? É muito comum, eu estou vendo tipo um véu na minha frente que às vezes se mexe. Tem gente que reclama que é linear, tem pessoas que têm essas moscas volantes e referem que tem uma linha na frente do campo da visão e conforme ela mexe a cabeça, essa linha vai se mexendo junto, tá? Então, assim, geralmente, 99% dos casos, essa mosca volante é só isso, faz parte do processo natural de envelhecimento da pessoa, tá? Mas... Pisca, resolve? Não, ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá. E é o que eu brinco, assim, não tem remédio que vai dissolver. Às vezes os pacientes, mas me falaram que tem um laser, que se eu fizer o laser, a mosca volante só. Eu falo, pô, só se for Star Wars, né? Porque vai destruir a mosca volante. Não existe. É que na grande maioria das vezes, depois de um certo tempo que a pessoa tem isso, o cérebro meio que acostuma com aquilo. Então passa a ignorar uma informação da imagem que ela está vendo que está ignorada ali. Ou seja, não existe nenhum procedimento, então, para resolver isso? Não. Uma cirurgia, nada? Bom, tem um. Eu estaria mentindo se eu falasse que não existe. Só que é um procedimento que é o mesmo procedimento que a gente usa para cirurgia de descolamento de retina, que é extremamente invasivo, que a gente só vai usar realmente numa coisa de gravidade como um descolamento de retina. Se você não fizer a cirurgia, a pessoa vai ficar cega. Então aí você faz esse procedimento que chama vitrectomia e aproveita e tira a mosca volante. Mas só pela mosca volante é um risco que você corre muito grande. Seria mais ou menos similar a pessoa ter pintado o cabelo, falar, não gostei da cor do cabelo, e raspa o cabelo, entendeu? Então, é um exagero fazer esse tipo de procedimento. Na verdade, assim, a coisa mais importante para o pessoal de casa saber é que se do nada aparecer uma mosca volante, que são essas manchinhas que começam a aparecer na visão e se mexem, é importante fazer um exame no oftalmologista, principalmente uma pessoa que seja especialista em retina, tá? Por quê? Esse especialista em retina, diferente do oftalmologista geral, generalista, ele vai fazer um exame de retina muito mais apurado, em que ele vai ver determinadas áreas do fundo de olho com maior facilidade, porque ele tem uma prática diária, um domínio da técnica maior. Por quê? Porque nesse 1%, eu falei que 99% das vezes não é nada, mas nesse 1% que sobrou, às vezes a mosca volante ela pode ser um primeiro sintoma de um descolamento de retina. Geralmente vem acompanhado por alguns outros comemorativos. O principal são flashes. Então, imagina que você está conversando com um amigo e de repente você começa a sentir como se alguém estivesse batendo foto do seu lado com um flash forte. Mas não tem ninguém do seu lado, tá? Então você começa a ver um lampejo, tá? Esse tipo de lampejo, se for associado ao aparecimento de mosca volante, é quase certeza que você está ali para ter um descolamento de retina ou alguma coisa grave. Então corra para o médico, dá tempo ainda de... É para marcar para o mesmo dia para alguém te examinar. Eu brinco com os meus pacientes que têm moscas volantes, eu examino e não vi nada de perigoso, mas eu explico esses sintomas. E eu falo, olha, você pode ligar a hora que for, o dia que for, mesmo que eu esteja com a agenda lotada, eu dou um jeito de encaixar e ver, porque é necessário. Então, assim, não é nada para se preocupar, mas apareceu e é uma novidade, não custa ver. Se você examinar, viu que a novidade não é nada grave, tudo bem, fique alerta, né? Mas tirando isso, não tem grandes problemas. Ok, então, doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Sucesso aí, que a gente continue cuidando dos nossos olhos. Com certeza. O olhar é muito importante para a vida. Ok, muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.